No livro de Esther, nós temos um homem chamado Amã, e é nele que vamos pensar neste vídeo. Amã alcançou tanto prestígio aos olhos do rei, que veio a tornar-se um dos maiores homens no seu governo. O rei chegou a ordenar que todos se inclinassem perante ele, perante Amã. Mas enquanto os outros obedeciam a essa exigência real, houve alguém que se recusou, um tal judeu, Mordecai. Ao contrário dos persas, que, segundo um historiador chamado Plutarco, viam no rei a própria imagem de Deus, Mordecai não prestaria a homem algum a reverência que pertence apenas ao Deus único e verdadeiro em quem ele cria. Assim como Daniel não rendeu homenagens divinas ao rei Dário ou Dario. Então, neste caso, a fúria de Amã, por causa disso, resultou no decreto para a matança de todos os judeus do Império Persa no 13º dia do 12º mês. O fato de Amã ser chamado de inimigo dos judeus, no capítulo 8, versículo 1, capítulo 9, versículo 10 e 24, de suas palavras, por suas palavras ao rei, com relação aos judeus, como uma raça, e do fato de ter decidido fazer de sua vingança a oportunidade para um massacre geral contra os judeus, quando soube da nacionalidade de Mordecai, é que inferimos que Amã já odiava os judeus muito antes de ter o orgulho ferido pela recusa de Mordecai em homenageá-lo. A maneira leviana e descuidada com que Assuero, o rei, entregou a Amã a vida de 10.000 de seus trabalhadores e súditos úteis é merecidamente considerada como talvez o mais chocante exemplo de despotismo oriental já registrado. Para você entender talvez tudo que vamos falar neste vídeo, seria interessante você estar familiarizado com a história que encontramos em Esther. Seria bom você ler, se ainda não leu, para ter ideia do que vamos tratar aqui. Ela se compara, esse despotismo se compara à notícia desumana dada pelo nazista Hitler, de que estava preparado para sacrificar a vida de 1 milhão de alemães a fim de invadir a Grã-Bretanha. A consciência e o bom senso protestam juntos contra o erro de colocar tão grande poder nas mãos de um só homem. Um indivíduo realmente íntegro e bom se recusaria a assumir tal responsabilidade sozinho. Um homem perverso só pode abusar dela de tal poder. A democracia talvez enfrente dificuldades variadas e complexas, mas é infinitamente preferível ao despotismo ou à ditadura. A presunção de Assuero, do rei, era tamanha que, além de entregar sem piedade um número incontável de homens, mulheres e crianças para serem friamente assassinados, ele presenteou Amã com os 10.000 talentos de prata que este oferecera como pagamento ao tesouro real, a fim de compensar financeiramente o imperador pela destruição dos judeus. Isso você pode ler no livro de Esther, capítulo 3, versículo 11. Mesmo quando os verdadeiros motivos de Amã foram mais tarde expostos por Esther e a ira do rei acendeu-se contra seu favorito
culpado, esta raiva não se deve ao fato de Amã tê-lo enganado a fim de cometer um crime selvagem, mas porque o crime seria cometido contra o povo a quem pertencia a rainha. Você pode ler isto que está em destaque no capítulo 7 de Esther, versículo 5. O terrível decreto para a aniquilação dos judeus foi devidamente promulgado. Nós temos bem registrado no capítulo 3, principalmente do versículo 12 ao versículo 15. O capítulo 4 registra a tristeza e o sofrimento de Mordecai e dos judeus, o apelo de Mordecai a Esther através de Atá, um dos camareiros do rei, e a corajosa decisão de Esther de arriscar sua vida numa petição ao rei. O risco estava na terrível lei persa de que quem entrasse no pátio interior do rei sem ser chamado era condenado à morte. Leia o capítulo 4 do livro de Esther, versículo 11. Na ocasião, fazia um mês que Esther não era chamada. Isto está no mesmo versículo 11 deste capítulo, o que podia indicar um esfriamento do soberano para com ela, de modo que o risco que corria era muito grande. Mas afinal, resolveu aceitar o perigo, dizendo, Esther disse, se perecer, pereci. Isto está no mesmo capítulo 4, versículo 16. Neste ponto da história, o reconhecimento implícito de Deus é indiscutível. As palavras urgentes de Mordecai, vou citar as palavras dele. Quem sabe, quando Mordecai mandou o recado pelo camareiro a Esther, ele disse, quem sabe se para tal conjuntura como esta é que foste elevada a rainha? São realmente, essas palavras de Mordecai são realmente a chave para todo o episódio e revelam sua percepção repentina da previsão providencial por trás da estranha ascensão de Esther ao trono. Além disso, as palavras ditas, porque se de todo te calares, Mordecai falou isto para Esther, porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Isto revela a sua fé inabalável no Senhor e na indestrutibilidade do seu povo. O pedido de Esther a Mordecai para que os judeus jejuassem durante 3 dias a favor dela é, na verdade, um pedido de oração e ela se entrega à misericórdia de Deus nesta questão. No Antigo Testamento, o jejum é uma forma simbólica de oração. No 3º dia, Esther entra no pátio interno e fica de pé de frente à porta da sala do trono, de modo a atrair a atenção do rei. Este se acha sentado no trono real, olhando para baixo através da porta aberta, onde avista, com certeza, com certa surpresa, a figura graciosa de sua jovem e bela esposa. Seu cetro imediatamente estendido assegura a Esther que qualquer quebra de etiqueta era perdoável. Compreendendo então que somente um assunto grave teria levado Esther até ali, ele generosamente a anima com as seguintes palavras: que é que tens, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. Essas foram as palavras do rei a Esther nesta visita.
Esther pede que o rei e Amã compareçam a um banquete preparado para eles mais tarde, naquele mesmo dia. Com tal banquete, que ela sabia ser do agrado do rei, Esther queria assegurar-se do seu favor, o favor do rei, e ao mesmo tempo garantir a presença de Amã quando expusesse o plano perverso dele. Amã teria então de calar-se. Também não poderia aproveitar a oportunidade para desturpar as coisas na ausência da rainha. Quando se realizou a festa, Esther aparentemente não achou que a hora fosse adequada, mas prometeu revelar seu pedido durante outro banquete, no dia seguinte. Havia, porém, uma mente superior à de Esther atuando neste adiamento. Durante aquela noite, ou durante aquele dia, o sádico Amã fez com que fosse preparada uma forca para Mordecai. Naquela noite, o rei, sem poder dormir, decidiu que o mesmo Mordecai fosse exaltado diante de todo o povo. Estava preparado o momento crucial para as palavras de Esther. Com o início do capítulo 6 de Esther, surge uma súbita reviravolta nos eventos. A crise providencialmente prevista havia sido superada de maneira surpreendente. Com extrema habilidade, aquele que se assenta nos céus, Deus, esmaga os perversos e livra o seu povo. Com alguns golpes de mestre, toda a situação se inverte. A dramática ironia dos novos fatos que agora se sucedem rapidamente nos faz exclamar: a verdade é mais estranha que a ficção. O rei não consegue dormir. A noite se arrasta. Ele pede o livro dos feitos memoráveis, que eles sejam lidos. E ouve como uma conspiração contra a sua vida havia sido evitada mediante um gesto oportuno de Mordecai, surpreendendo-se ao descobrir que este não recebera qualquer recompensa. Resolve então que ele deverá ser premiado sem demora. Já está quase amanhecendo. O rei pergunta quem está no pátio. Ele responde que é Amã, pois este se apresentara bem cedo a fim de obter uma autorização, uma autoridade, uma audiência com o rei, na qual esperava conseguir autorização para enforcar Mordecai. O rei pergunta a Amã: que se fará ao homem a quem o rei deseja honrar? Amã, supondo presunçosamente ser ele mesmo o homem em quem o rei estava pensando, julgando-se também um provável candidato a novas preferências, fica envaidecido e faz a seguinte proposta atraente: tragam-se as vestes reais de que o rei costuma usar e o cavalo em que o rei costuma andar montado, e tenha na cabeça uma coroa real. Entregue-se as vestes e o cavalo às mãos dos mais nobres príncipes do rei, e vistam delas aquele a quem o rei deseja honrar. Levem-no a cavalo pela praça da cidade e diante dele apregoem. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. A proposta de Amã evidencia sua ilimitada presunção de sua sede doentia de louvor dos homens e sua ideia mesquinha de grandeza. Seu coração bate mais forte quando se imagina sendo levado desta forma em meio à adulação de seus semelhantes. Então, ele ouve o rei dizer: apressa-te, toma as vestes e o cavalo, como dissestes, e faze assim para com o judeu Mordecai. Que? Fazer isto ao judeu Mordecai? Será que os ouvidos de Amã estão zombando dele? Não, é verdade. O rei falou e deve ser obedecido. O brilho foge dos olhos de Amã. Seu orgulho se derrete. E como se uma mortalha sombria lhe envolvesse o coração. Foi assim que aconteceu.
Por alguns segundos, que parece séculos, ele fica ali em pé, estupefato diante de seu Senhor real. A seguir, retira-se devagar, com passos pesados, a fim de exaltar Mordecai, justamente de modo que ele mesmo, estupidamente, propusera. O Salmo diz: ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba dele. Salmo 2, versículo 4. Quanta ironia! Por causa de sua tola vaidade, Amã viu-se obrigado a exaltar e fazer desfilar publicamente o homem cuja sentença de morte ele foi pedir para que se colocasse naquela forca. O capítulo 7 fala do segundo banquete de Ester para o rei Amã. É um homem bem diferente aquele que se senta agora, pouco à vontade à mesa real. Sua mente ainda está mais perturbada porque seus sábios e Zeres, sua mulher, lhe disseram: se Mordecai, perante o qual já começaste a cair, é da descendência dos judeus, não prevalecerá contra ele. Antes, certamente cairás diante dele. Capítulo 6, versículo 13. Amã, todavia, não pode sequer imaginar que será repentinamente precipitado em um miserável fim. Na noite de insônia do rei, na exaltação de Mordecai, na humilhação de Amã e agora na evidente boa vontade do rei, Ester reconhece o controle de um poder superior e percebe que chegou o momento de falar. O rei pergunta de novo sobre o seu pedido especial e empenha-se ao saber que se trata de um pedido para que a vida dela seja poupada. Note: se perante ti, ó rei, achei favor, e se bem parece ao rei, desse-me, por minha petição, a minha vida, pelo meu desejo, o meu povo, porque fomos vendidos, eu e meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem de vez. Atônito, Assuero, contempla a linda face e a formosura da esposa, agora profundamente emocionada, e exclama: quem é esse? Onde está esse cujo coração o instigou a fazer assim? Ao que Ester responde: o adversário e inimigo é este mau Amã. No instante, o rei percebe a hipocrisia de Amã e, levantando-se da mesa do banquete, sai agitado para o jardim do palácio. Amã, tremendo de terror, covarde, ultrapassa os limites da etiqueta e cai sobre o divã de Ester, suplicando que lhe poupe a vida. O rei volta e encontra nessa situação e nessa atitude, e seja em verdade ou por sarcasmo, interpreta mal o comportamento de Amã, imaginando um motivo imoral, e pronuncia palavras que levam os servos a retirarem Amã imediatamente, com o rosto coberto. Segundo o costume persa, quando o rosto de alguém era coberto, isso indicava que a pessoa não merecia mais ver a luz. Este era o costume, e Amã saiu com a cabeça coberta. Amã é enviado sem demora à sua condenação. Antes que o sol nascesse outra vez sobre Suzã, seu cadáver balançava a 50 côvados de altura na forca que ele mesmo havia mandado levantar para Mordecai. A fim de que não seja considerada incrível a altura da forca, 50 côvados, ou cerca de 23 metros, queremos mencionar que o termo hebraico traduzido como forca, aqui significa uma árvore. A árvore escolhida por Amã achava-se no terreno de sua propriedade, na sua própria casa, note o capítulo 7, versículo 9, e foi ali, numa terrível ironia, que o penduraram diante do olho horrorizado de sua própria família.